Gravando mais uma aula aqui no meu canal. Me chamo Caio Esper, sejam muito bem-vindos. Nessa aula daqui a gente vai falar sobre a excitação rítmica do coração, tá? É uma continuação das duas últimas aulas. Na primeira eu falei sobre fisiologia do músculo cardíaco, na segunda eu falei sobre ciclo cardíaco, mais especificamente a parte mais mecânica do ciclo cardíaco. Só que para ocorrer essa parte mecânica eu preciso de uma excitação, eu preciso de um estímulo. E o objetivo dessa aula é você sair daqui entendendo como que chega esse estímulo, como que esse estímulo é produzido, tá? Para eu conseguir contrair as fibras, tá? Já vai deixando o like, tá? Essa aula tá ultra didática e ultra completa, então deixa o like para me ajudar. E uma forma de agradecimento, se inscreva no canal se não for inscrito e bora para a aula, tá? Vamos lá. É o seguinte, galera. Lembra da aula passada? O que acontece? O estímulo, né? A primeira coisa, para ocorrer a contração, eu preciso de um estímulo. Esse estímulo tem que ser gerado, tá? Caio, onde ele vai ser gerado? Já adiantando aqui para vocês, spoiler, né? Ele vai ser gerado no nó sinusal. Então aqui, ó, eu tenho uma estrutura, umas fibras, né? Chamadas nó sinusal, tá? Esse nó sinusal, aqui, ó, ele vai gerar, isso mesmo, gerar, ele não recebe, ele gera os estímulos necessários para a contração. Caio, me dá características desse estímulo. Bom, se ele é gerado só no nó sinusal, então, obviamente, ele tem que ser passado de forma muito rápida para as outras partes do coração. Você concorda comigo? Porque se fosse gerado no nó sinusal e demorasse um século para passar para as outras partes do coração, ia contrair primeiro a cabecinha do átrio, depois a parte média do átrio, depois a parte final, ia demorar para chegar no ventrículo e não ia dar certo, né? Então, eu gerei o estímulo no nó sinusal, ele tem que chegar de forma muito rápida nas outras partes do coração, tá? Então, uma das características desse sistema excitatório é que ele conduz, né, o potencial de forma muito rápida entre as fibras, tá? De forma muito rápida mesmo. Outra característica, Caio, é rápido, só que entre o átrio e o ventrículo tem que ser devagar, tem que ser mais devagar. Explico isso. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que na aula passada que o átrio vai bombear sangue para o ventrículo bombear esse sangue para as artérias. Só que para o ventrículo bombear esse sangue para as artérias, ele precisa chegar nele antes, né? Chegar nele antes, né? E para chegar nele antes, o átrio tem que contrair antes do ventrículo, entendeu? Por isso que, ó, eu gerei o estímulo aqui, ó, no nó sinusal. Então, aqui, ó, calma aí. Eu gerei o estímulo no nó sinusal. Então, ele primeiro tem que contrair os átrios, tá? Então, ele tem que contrair os átrios. Quando eles forem passar para o ventrículo, aqui, ó, pelo feixe AV, ele precisa ter um atraso, tá? Justamente para eu contrair o átrio primeiro e depois o ventrículo. Ok? Tá. E a outra característica desse sistema é que o ventrículo, né? As porções do ventrículo para a contração ser efetiva, para eu conseguir bombear uma quantidade de sangue certa, né, para as artérias, as fibras do ventrículo têm que se contrair de forma uniforme, minimamente uniforme, né? Por quê? Porque se eu contrair uma fibra, depois a outra, depois a outra, depois a outra, não vai gerar uma ejeção boa. Eu não vou conseguir ejetar uma quantidade de sangue boa, não vou conseguir ser eficiente no processo. Entendeu? Então, outra característica é que todas as porções do ventrículo vão se contrair quase simultaneamente, tá? Mas, Caio, vamos lá. Então, isso aqui é só um panorama geral, tá? Eu vou gerar o potencial no nó sinusal. Esse potencial vai passar pelo átrio, pelos feixes internodais e vai chegar no nó atrioventricular. Lembra que eu falei para vocês que no nó ele vai ter que sofrer um atraso, né, para depois passar para o ventrículo contrair depois. E ele vai passar do nó para o ventrículo pelas fibras de Purkinje, tá? Mas isso eu vou explicar direitinho mais para frente. Vamos lá. O nó sinusal, vou começar por ele. Eu falei para vocês que ele gera o estímulo, né? Se ele gera o estímulo, eu posso falar que ele é autoexcitatório. Ele não precisa de alguém para excitar ele. Ele já se autoexcita sozinho, entendeu? Caio, por que isso acontece? Vamos entender como é que funciona o nó sinusal, tá? Então, vamos supor que isso aqui é uma fibra do nó sinusal, tá? Isso aqui é uma célula, né? É uma fibra do nó sinusal. Ó,
Eu tenho uma fibra do nosso sinusal aqui. O que acontece? Nessas fibras, no meio extracelular, eu tenho uma concentração muito alta de sódio e cálcio. Tá? Eu tenho muito sódio e muito cálcio aqui na parte extracelular. O que acontece? Normalmente, né, nas outras fibras, a gente não tem canais de sódio e cálcio abertos assim, ad eternum. O que é ad eternum? Eternamente, né? Geralmente eu tenho que ter um estímulo para abrir esses canais. Né? Só que no caso do nosso sinusal, ele já tem alguns canais de sódio e cálcio abertos. E isso faz com que o sódio e o cálcio, por estarem numa concentração mais alta extracelular, né, tendem a entrar na fibra. Então, naturalmente, o sódio e o cálcio tendem a entrar. Tá? Isso vai implicar em duas coisas. A primeira é que vai causar a tal da funny current, né? Que é a alta excitação, que é o influxo que gera alta excitação. Só que uma coisa também notável é que, por exemplo, lembra do potencial de repouso? Se você ainda não sabe o que é potencial de repouso, pelo amor de Deus, assista as últimas 5 aulas, tá? Aliás, eu tenho uma aula só de potencial de repouso. Olha lá. O que acontece? Normalmente o potencial de repouso das fibras cardíacas é menos 90 milivolts, né? Menos 85. O potencial de repouso do nosso sinusal é menos 55. Por quê, Caio? Uai, se eu tenho passagem livre de sódio e cálcio, que são íons positivos, para dentro da célula, naturalmente a célula vai estar mais positiva do que as outras fibras, que não tem esse influxo livre de cálcio e sódio. Né? Então, eu tendo mais íons positivos dentro da célula, a célula fica menos negativa. Concorda comigo? Então, o potencial de repouso do nosso sinusal, das fibras do nosso sinusal, é menos 55. Né? Então ele é menos negativo do que as outras fibras. Tá? Até coloquei aqui os dois exemplos. Ó. Aqui seria a fibra muscular cardíaca, né? Que é lá para menos 90, e eu tenho a fibra do nosso sinusal, que é menos 55. Tá? O potencial de repouso. Tá, Caio, entendi isso. Né? Então eu tenho uma permeabilidade natural a íons de cálcio e sódio, e eu tenho maior concentração, que vai causar um influxo natural de sódio e cálcio, tá? Mas como que ela vai se autoexcitar? Como que eu vou ter essa autoexcitação, essa geração de potencial? O que acontece? Primeira coisa, igual eu falei para vocês, vai entrar sódio e cálcio. Naturalmente, esse potencial de repouso que estava menos 55, ele vai dar uma subida. Ele vai dar uma subida para menos 40, porque está entrando íon positivo para dentro da célula. Tá? Quando, meu caro aluno, ele chegar a menos 40, o que acontece? O que eu vou ter? Quando ele chegar a um potencial de menos 40, eu vou ativar outros tipos de canais de sódio e cálcio. Quais são esses canais? São os canais do tipo lento. Tá? Então, quando ele atingir menos 40, ele vai entrar em um positivo. Quando eu chegar a um ponto de atingir menos 40, eu vou ativar os canais de sódio e cálcio lentos. Tá? Se você assistiu a aula de músculo cardíaco, de fisiologia do músculo cardíaco e a outra aula de ciclo cardíaco, você vai lembrar assim, Caio, tá, mas para eu excitar uma fibra cardíaca, primeiro, né, na despolarização, primeiro eu tenho a abertura dos canais rápidos de sódio. Tá? Muito bem, muito bem. Só que aí tá uma diferença do nosso sinusal para a fibra cardíaca normal, fibra muscular cardíaca. Eu não tenho esses canais de sódio rápidos ativados. Todos esses canais de sódio rápidos estão desativados permanentemente. Por quê? Por causa desse potencial de repouso mais alto, menos negativo. Tá? Então é uma característica da fibra do nosso sinusal. Tá? Então vamos lá, de novo. Eu aumentei um pouquinho o potencial para menos 40, né? Ele está menos negativo, e vou abrir outros canais de sódio e cálcio, só que do tipo lento. Né? Então eu tenho mais canais de sódio aberto. Nessa toada que eu tenho mais canais de sódio, eu vou conseguir passar para dentro mais sódio. Então vai entrar mais sódio para dentro, o que vai causar uma despolarização. Né? A membrana que estava negativa vai ficar positiva. Tá? E isso vai gerar o estímulo. Então eu mostrei aqui, ó, na outra parte do gráfico dá para ver.
eu tenho aqui, ó, o nó sinusal e uma fibra cardíaca, tá? Então, eu vou gerar esse estímulo, tá? Para o potencial de repouso. Né? Vai entrar naturalmente sódio e cálcio, eu vou gerar esse estímulo, vou despolarizar, e nesse momento que eu despolarizei, eu gerei o estímulo, e eu vou despolarizar também a fibra cardíaca, e eu vou fazer a contração. Tá? Mas você pensa assim, ó, você devia estar pensando assim, olha só, tá, então eu tenho esse influxo de íons natural para dentro, tá? Vai ficar entrando íons de sódio e cálcio, para sempre. Né? Então, o gráfico devia ser assim, ó. Eu vou aumentar um pouquinho o potencial, né? E vai para cá, né? Eu vou até o infinito e além. Por que isso não ocorre? Duas coisas. Porque é o seguinte, né? Por que eu não tenho infinito despolarização, né? Porque é o seguinte, vai continuar entrando sódio e cálcio por esses canais que já estavam abertos, que eles não fecham. Só que os canais de cálcio, né, os canais de cálcio, aqueles lentos, né, que eu abri depois de menos 40, eles vão se fechar. Eles se fechando, eu já não vou ter um aumento tão grande do potencial. Mas, meu caro aluno, o que acontece? Por que ele abaixa? Por que ele repolariza? Porque eu vou abrir nas fibras uma quantidade absurda de canais de potássio. E lembra, o potássio, eu tenho mais potássio dentro da célula. Tá? Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Eu tenho mais potássio para dentro da célula. Tá? Então eu tenho muito potássio aqui e pouco potássio fora. Quando eu abro os canais de potássio, né, vai começar a sair muito potássio para fora. Tá saindo muito potássio, tá saindo muito carga positiva de dentro da célula. Então vai deixar a célula mais negativa, porque as cargas negativas que estão aqui vão se manter. Eu só vou sair carga positiva. E é muito potássio para fora, muito mais do que sódio e cálcio entrando por aqueles canais que já estavam abertos. Então, saindo muito potássio, deixando muita carga negativa dentro, eu vou repolarizar a célula. Aliás, eu vou hiperpolarizar a célula. Né? Vai chegar um ponto que vai estar abaixo do potencial de repouso, de tanto potássio que vai sair. Caio, por que para de repolarizar também, né? Por que não vai para cá, né? Por que não desce para menos 1000? Porque esses canais de potássio também fecham. Eles abrem, mas fecham também, tá? Então, eu hiperpolarizei, eu cheguei a um potencial menor que menos 55. Ele precisa voltar a menos 55. O que ocorre? A mesma coisa. Eu tenho mais, no caso, a mesma coisa, o influxo natural de sódio e cálcio vai fazer eles voltarem para menos 55, né? De novo, a chamada phone current. Né? Que a gente chama de phone current. Tá? Então, galera, a autoexcitação é esse processo. Então, com esse processo, aí você percebe o quê? Que eu não precisei chegar a nenhum estímulo. Ele se autoestimulou. Não autoestimulou porque não chegou, eu não falei para vocês de nenhum estímulo que vai chegar e vai abrir algum canal nele. Não. O estímulo ele mesmo gera. Aí ele gera, despolariza e repolariza. Aí depois repetir o processo, é cíclico, né? Eu vou ter mais sódio e cálcio de fora, vai entrar mais sódio, vai ativar os canais lentos de cálcio e sódio, vai despolarizar, aí vai repolarizar, depois vai despolarizar. Então, isso vai gerar os estímulos. E você percebe que é um atrás do outro. Isso que delimita o ritmo cardíaco. Entendeu? Então, toda vez que eu tiver uma excitação dessa, eu vou ter uma contração. Por quê? Porque eu vou gerar esse potencial de ação aqui no nó e ele vai se espalhar por todo o coração. Perfeito? Ah, Caio, como é que espalha? Vamos lá, vamos com calma. Como é que espalha? É o seguinte, olha só. Eu tenho que transmitir, eu já produzi o sinal, já autoexcitei. Agora eu tenho que transmitir esse sinal para as outras áreas do coração. Eu tenho, primeiro, tem que sair do nosso sinusal. Como é que ele sai? Bom, eu tenho as vias internodais, né, essas aqui, os feixes internodais, e eu tenho as vias interarteriais, né? O que acontece? Eu gerei esse estímulo. Na extremidade da fibra do nosso sinusal, ele vai estar conectado às fibras atriais, às fibras musculares atriais. Então, eu já gerei esse estímulo, eu já jogo esse estímulo para as fibras musculares do átrio, que já vão contrair.
né? Assim como eu mostrei aqui, ó, nessa parte do gráfico. Tá. Continua, Caio. Vamos lá. Então ele vai se espalhar por toda a massa muscular, né? De fibra em fibra, vinda lá do nosso sinusal. Só que eu preciso também passá-la para o ventrículo. Tá? Só um negócio também, né? Antes de passar para o ventrículo, eu tenho que passar para o outro átrio também, que ele vai ser gerado no átrio direito. Eu tenho que passar para o outro átrio. Como é que eu faço isso? Pelas fibras pela fibra interatrial anterior, né? Que vai passar pelas paredes dos átrios anteriores até o átrio esquerdo, do átrio direito para o átrio esquerdo, tá? E lembra, essas fibras aqui que eu vou falar agora são as fibras que têm maior velocidade de condução, né? Cerca de 1 metro por segundo. Essas fibras aqui que eu falei, que vão transmitir de fibra por fibra do átrio, é cerca de 0,3 metros por segundo. Tá? Então aqui é bem mais rápido. Então eu tenho a fibra interatrial anterior, que vai passar de um átrio para o outro, para eu conseguir contrair os dois átrios da mesma forma, do mesmo tempo, senão eu contraria primeiro o direito e depois o esquerdo. Não, tem que contrair os dois ao mesmo tempo. Tá? Interatrial anterior. Eu tenho a fibra internodal anterior, médio e posterior. Essas fibras internodais vão ser as que vão pegar o estímulo do nó sinusal e vão passar para o nó AV. Mas faz sentido ser internodal, tá? Entre dois nós. Entendeu? Por isso que é internodal. Então, ela vai passar o estímulo do nó sinusal para o nó AV, para eu conseguir passar ele para o ventrículo, tá? E lembra, essas fibras são mais rápidas também. Aí, ele vai chegar no ventrículo, tá? Quando ele chegar no nó atrioventricular, né? Então, aqui, ó, só para ficar mais claro, esse desenho aqui é uma forma ampliada desse desenho aqui, tá? Então, ó, vai chegar o estímulo pelas vias internodais. Quando ele chegar nas vias internodais, ele tem que passar pelo nó atrioventricular para passar para as outras fibras, tá? E lembra, eu tenho que ter um atraso. É aí que eu vou ter o atraso. Tá? É nesse nó atrioventricular que eu vou ter o atraso da fibra, para eu conseguir contrair primeiro o músculo atrial, né? As fibras atriais, e depois o ventricular. Então o atraso vai vir aqui, ó, no nó atrioventricular. E Caio, por que eu tenho esse atraso? Qual que é a causa? Né? É porque eu tenho menos junções comunicantes nas fibras. Tá? Então, essa quantidade diminuída, né, de fibras comunicantes vai fazer com que o potencial demore um pouquinho mais para passar. E eu preciso disso, lembrando que eu tenho que contrair primeiro o átrio e depois o ventrículo. Tá? Mas passando dali, ele vai chegar nas fibras de Purkinje. O que são essas fibras de Purkinje? É o seguinte, são fibras muito grandes, tá, lá no ventrículo, e ela vai ser responsável por aquele terceiro pilar que eu te falei, né? Que o ventrículo inteiro tem que se contrair simultaneamente. Então, eu tenho que passar do feixe atrioventricular e passar para os ventrículos de forma simultânea, de forma muito rápida. E para isso servem as fibras de Purkinje. Então, elas são fibras muito grandes, porque elas atravessam o ventrículo, tá? E além de ser fibras muito grandes, elas são muito rápidas, né? De 1,5 a 4 metros por segundo de velocidade, tá? E por que são muito rápidas? Se o feixe atrioventricular é muito devagar, porque tem menos junções comunicantes, aqui eu vou ter mais, né? Muita permeabilidade, e isso aumenta também a transmissão, tá? De novo, poucas miofibrilas. E outro fato outra característica dessa fibra de Purkinje é que ela tem uma via unilateral, ou seja, ela não volta, o estímulo não volta em condições normais de temperatura e pressão. Né? Coloquei esse NTP aqui para brincar, claro, com a temperatura e pressão, mas em condições normais. Eu tenho anormalidades que vai fazer com que esse estímulo volta, mas em condições normais, esse estímulo é só do feixe AV para o ventrículo. Perdão, do nó AV para o ventrículo, tá? Aí ele vai penetrar o tecido fibroso, né, e vai passar para todas as fibras do ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Tá? Passando por esses ventrículos, eu vou contrair eles de forma simultânea. Tá? Então, só relembrando aqui mais uma vez, para tornar didática, eu gero o potencial lá no nó sinusal, autoexcitação, depois ele vai contrair o átrio, vai passar pelos feixes internodais, vai chegar no nó AV, que vai demorar um pouquinho para passar para as fibras de Purkinje, para chegar no ventrículo e contrair o ventrículo. Tá? Então, é isso. Tá? É isso que eu queria falar nessa aula. Eu ainda não terminei essa série, vai ter mais aulas dessa série, tá? Dessa playlist.
Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, vai me ajudar demais. Se inscreva no canal se não for inscrito. Me siga no Instagram, @espercaio. E lá também posto conteúdo. E é isso, tá? Até o próximo vídeo.